Então vamos lá, gente. A aula de hoje é intemperismo, tá? Na última aula foi rocha. A gente fala de rocha porque é o material formador do solo. Rocha ou rocha-mãe ou material de origem. A gente falou da classificação, né, de rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Beleza? Algumas coisas eu vou relembrar aqui para vocês. Tá? Então vamos lá. Falando de intemperismo, vê se dá para apagar ainda uma luz daqui da frente, sem apagar as tomadas. Então olha só. O intemperismo nada mais é o quê? Que a reação da rocha bruta com água, oxigênio e gás carbônico, e todas essas ações ou reações sendo que aceleradas ou não pela energia, pelo calor. Tá? Tanto a rocha magmática, sedimentar, né, o metamórfica. Então olha só, todo esse nosso material originário, a nossa rocha, ela entra em contato com a água, com o oxigênio, com o gás carbônico e também pela ação da temperatura, pela energia, e ela começa a sofrer o quê? Processos físicos e processos químicos de transformação. Os três principais produtos da transformação da rocha são o quê? Primeiro, cascalho e areia, que nada mais é do que o material fragmentado mecanicamente, tá? O outro produto, que é fruto da alteração química, é a argila, tá? E o outro produto é o quê? A solução, material que é solúvel, que é lavado, que é lixiviado e carreado para outros locais. Então, material fragmentado, argila e os sais minerais que são lavados dessa rocha, tá? Essa imagem aqui, que parece uma tabela periódica, olha aqui, tem um cinza mais escuro, que significa o quê? Os íons que tendem o quê? A permanecer no solo durante o processo de intemperismo. Então esses aqui são o quê? Menos solúveis. Então mesmo com o processo de intemperismo rolando, eles permanecem no solo. Os outros aqui, com um cinza mais claro, eles são altamente o quê? Lixiviados e retirados do sistema, aí são levados para a profundeza ou transportados para o lençol freático, tá? Então você vê aqui, potássio, cálcio, sódio, que são, fósforo, enxofre, que são elementos o quê? São chamados também de nutrientes para os vegetais, né? Eles são o quê? Facilmente retirados com o tempo. Então, com o processo de intemperização até a formação do solo, é um processo de quê? Empobrecimento do solo, tá? Então, guardem bem essa informação. Além desses elementos, como alumínio e ferro, que é o principal, tá? No final dos solos mais intemperizados, mais velhos, que você vai ter solos ricos em óxido de ferro ou óxido de alumínio, nós temos alguns elementos aqui, a sílica parcialmente, e nós temos elementos que sofrem o quê? Processo de quê? Oxidação e redução, tá? É só você lembrar de um metal, né? Um ferro, uma barra de ferro oxidada. Qual é o aspecto de uma barra de ferro oxidada? Como é que ela é? Enferrujada, ou seja, laranja, vermelho, tá? Então alguns elementos também sofrem o quê? Além... Erosão? Não, oxidação ou redução, tá? A oxidação no ambiente oxigenado. A redução, o que compete com a água no ambiente? Com o oxigênio? A presença de água, tá? Então, que a gente chama de um ambiente redutor, tá? Obrigada. Tá? Então, o que acontece aqui, nos solos tende a ter a concentração desses elementos e a retirada desses aqui. E a mudança no estado de oxirredução de alguns elementos específicos, tá? A ideia é essa aqui, tá? Essa imagem que eu peguei de rim é só imagem mesmo. Eu queria a imagem do café aqui passando, a analogia do pó de café. Então você tem um coador, você coloca aí o pó, que eu estou chamando de saprólito, que é a rocha que começa a se degradar, a se decompor,
E à medida que passa a água aqui, ó, é retirado o quê? O material mais solúvel que está presente nesse pó que era sólido. Então fica apenas aqui o que é o quê? Resistente. Então a ideia é mais ou menos essa que acontece com a rocha. Aqui, ó. Então imagina que nós temos uma rocha qualquer. Então nós temos os primeiros líquidos, né, os primeiros organismos, a primeira atividade biológica que ajuda nesse processo de decomposição, tá? Com o tempo vai formando o quê? Um solo. Isso estou falando organismo associado à questão climática, à questão da energia solar, da chuva. Começa a surgir uma primeira camada que a gente chama de solo novo. O saprólito, que é essa rocha em decomposição, e abaixo o lençol freático, tá? Então você tem ação ativa do clima e dos organismos fazendo a decomposição dessa rocha. Aí aqui, ó, essa mesma imagem aqui, ó, do pó de café. Lembra que você tem uma rocha original, lembra que você tem uma rocha magmática, rica em quê? Biotita, magnetita, feldspato ou quartzo, tá? Naquela rocha que vocês estudaram no vídeo anterior. À medida que vai passando água, por que eu estou falando sempre de água? Porque a água é o principal agente de intemperismo, principal agente de transformação. Então, à medida que passa a água, aqui, ó, o material solúvel é retirado. E quem é que fica? Fica uma magnetita, fica o quê? O quartzo. Lembra da série de Bowen lá no final? Então, os minerais mais resistentes permanecem. Aqueles que estão na parte superior da série de Bowen, eles são facilmente o quê? Retirados, por razões que eu vou falar futuramente, porque eles são facilmente retirados. Fica o que é mais rígido. Eu estou falando isso aqui apenas fisicamente, mas olha só, percebam aqui, surgem também minerais secundários. Então na rocha nós temos minerais primários, com processo de temperismo e transformação, além do processo físico que é quebra, surge a transformação de quê? Minerais o quê? Secundários, que a gente vai falar mais à frente. Só uma linha, então olha só, a rocha precisa sofrer temperismo, que a gente vai estar falando hoje. Esse temperismo vai gerar o quê? Sedimento. Ainda não é solo. Aí eu dou sempre esse exemplo aqui, ó. Se a gente sair daqui com a turma e aqui para atrás dessa rocha, já foram aqui atrás do prédio? Já foram ali? Já caminharam? Tudo bem, qualquer rocha. Cada um pegar uma marreta, né? E começar a destruir. A gente está promovendo temperismo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Está gerando o quê? Sedimento. Mas aquele sedimento é solo? Não. Para gerar solo tem que sofrer o quê? Pedogênese, que vai ser o assunto de outra aula. Então a rocha precisa sofrer temperismo para gerar o sedimento, e esse sedimento sofrer pedogênese para gerar o solo. Só que esse solo também pode sofrer o quê? Erosão, assim como os sedimentos da rocha original. Esse sedimento ele é o quê? Transportado, depositado, e se sofrer litogênese, forma o quê? Uma outra rocha, que é a rocha sedimentar. Ou pode ser transportado e gerar um outro solo. Tá? Então seria mais ou menos essa sequência básica aí. Vamos aproveitar essa imagem aqui. Essa imagem aqui não é uma sequência de transformação, tá? É só para esquematizar. Aqui está a rocha, aqui está um tipo de solo e aqui está um outro tipo de solo, que eu coloco aqui para adiantar a conexão. O que vocês veem diferente aqui? Fala rápido para a gente não perder o tempo na gravação. O que vocês veem diferente aqui para aqui? Aí embaixo está mais denso. Aqui está mais denso. O que vocês chamam de mais denso? Mais compactado? Vamos lá, mais o quê? Talvez os termos que não estejam corretos. Hã? O que você chama de mineral, Mel? Essas cores diferentes, cada um representa um mineral. Não. Vamos para cá. O que vocês estão vendo aqui de cara? A granulometria diferente. Granulometria diferente. Ó, você viu o quê? Camadas estratificadas.
Sabe o que é isso aqui? É um solo transportado. O solo transportado você consegue identificar no campo por essas camadas estratificadas. Por que você tem materiais de diferentes granulometrias? Porque depende da força do vento, da enxurrada trazendo material. Então isso aqui foi formado com o tempo. Então, isso é um solo transportado. Os sedimentos que foram depositados não formam uma rocha, mas formou um solo transportado. Esse aqui é chamado de solo residual. Você pode perceber que ele é o quê? Ele não tem estratificação, ele é mais homogêneo. Ah, mas Fábio, o que são essas cores aqui? Por exemplo, por que em cima é mais escuro? Por causa de quê? Por causa do material orgânico dos vegetais que está sobre a superfície. Por isso que o horizonte A na superfície vai ser, na maioria dos solos, escuro, preto. Não. A sílica, olha só, a sílica é um elemento que compõe que tipo de mineral? Alguém lembra? A sílica, então, ó, lembra, acho que no vídeo anterior eu falei, rocha é composta de minerais e minerais são compostos de elementos químicos. A sílica compõe que mineral? O quartzo. Tá? E o quartzo, lembra no vídeo anterior? Por isso que eu estou só chamando a atenção. O quartzo é inversamente proporcional a que outro elemento? Ferro. Então os solos ricos em quartzo, em sílica, são mais claros ou mais escuros? Mais claros. E os solos mais ricos em ferro são mais o quê? Escuros. Tá? Então aqui é outra coisa. Aqui é por causa da matéria orgânica. Então aqui seria horizonte A, horizonte B e o horizonte C. Que o horizonte C você ainda vê fragmento de rocha aqui. Tá? Então esse aqui é um solo residual. Esse aqui é um solo que transportado, mas depois a gente vai falar mais. É só para você associar. Vamos lá. Então, o intemperismo ele faz o quê? A transformação de material tenaz consolidado no material inconsolidado ou friável ou solto. Vocês devem ter estudado em algum momento da vida de vocês que o intemperismo pode ser o quê? Físico, químico ou biológico. A gente separa isso didaticamente, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo, está tudo junto e misturado, beleza? Em alguns livros mais novos, não vem nem mais dizendo físico, químico e biológico. Eles dizem o seguinte: físico biológico e químico biológico. Alguém sabe por quê? Alguém? Sério? Tá, você aqui. Vamos lá. Então, olha só. Antigamente utilizava físico, químico e biológico. Os livros mais novos estão vindo o quê? Físico biológico, químico biológico. Alguém imagina por quê? Porque o biológico faz os dois. Ok? O biológico. Se a gente sair daqui com a marreta e começar a quebrar rocha ali, é intemperismo? Sim ou não? Mas quem fez? Nós somos biológicos. Então é físico-biológico. Ok? Se chegar alguém e começar a urinar ali no canto, vai promover a urina dele ácida lá, vai começar a corroer a rocha. É o que? Químico-biológico. Tá? Mas vamos lá. Então a gente separa didaticamente, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O intemperismo físico nada mais é que o quê? A diminuição do tamanho das partículas. Tá? Então, se eu tinha uma rocha aqui, ó, de um certo tamanho, grande, ela começa o quê? Se fragmentar, formando o quê? Materiais menores. Ela preserva o quê? As unidades internas dos minerais. Não tem uma mudança dos minerais. O material era desse tamanho e começa a ficar pequeno no intemperismo físico. Tá? E aí, olha só, ela vai diminuindo de tamanho até formar o quê? Areia, silt e argila. Areia, silt e argila são os três elementos. É uma outra aula, mas a gente vai juntando. São os três elementos que determinam o quê? A textura ou a granulometria do solo.
areia, silt e argila. Qual a diferença entre areia, silt e argila? Alguém saberia dizer? Primeiro, o tamanho. Qual é o seu nome? Ana Paula. Falou a diferença entre areia, silt e argila é o tamanho. A areia um dia vai ser silt. E o silt um dia vai ser o quê? Argila. Então, o tamanho. Agora, é claro que da areia até chegar em argila, tem transformação química. Então, vai ter uma mudança também química. Lembra lá dos 3 produtos do intemperismo que eu falei no primeiro slide? É o quê? Os sedimentos, né? A argila, que vem da transformação química, e os materiais solúveis. Mas a diferença básica é o quê? O tamanho, mas tem uma transformação química também acontecendo, tá? Quando a gente fala dos processos de intemperismo, não misturem os nomes, tá? Muita gente erra na prova porque troca os nomes, troca processo, né, por origem, por fonte, tá? Então eu estou chamando de quê? Processos. Processos que mexem, interferem no volume da rocha, ou processos que interferem no volume das fissuras. Ok? Então, processos que mexem no tamanho. A rocha o quê? Contrai, expande. E processos que mexem nas rachaduras e fazem ela quebrar. Que mexe no volume da rocha. Por 2 processos. Por expansão térmica e por alívio de pressão. Então vamos lá. Expansão térmica. A rocha é composta de quê? A rocha é composta de quê? De minerais. Esses minerais têm o quê? Elementos químicos. Cada elemento químico tem um potencial de quê? De dilatação, né? Se você já andou de trem, já andou de metrô, entre como é que se chama? Os trilhos, né? Tem o quê? Tem um espaço. Para que serve aquele espaço? Por causa da dilatação do ferro. Se você coloca tudo junto, tem construção também, até ponte. Se você coloca tudo junto num período quente, vai o quê? Entortar. Vai ter um acidente. Então imagina esses minerais, cada um com seu potencial de dilatação, recebendo energia solar. Então esse processo de dilatação, dilata, encolhe, chega um momento que a rocha o quê? Se fragmenta, tá? E alívio de pressão, tá? Tem uma figura mais abaixo, né? Fica fácil vocês visualizarem. Enquanto a rocha está submersa debaixo da crosta terrestre, ela está ali, presa sob pressão. Mas à medida que ela o quê? Sofre o soerguimento e fica em contato com a atmosfera, ela o quê? Se solta, né? E vai se descamando. Então isso mexe com o volume da rocha. Agora, aqui também, a parte que mexe com as fissuras é fácil entender. Primeiro o quê? O congelamento. Imagina que você tem uma rocha com uma fissura, caiu água, o gelo, se você já esqueceu uma garrafa dentro do congelador de água, o que acontece? Ela o quê? Expande, pode até estourar. Então imagina isso na fissura das rochas. Isso é uma coisa, tá? Através do gelo. Cristalização dos sais. É você, né, que vai sair daqui e vai pro bar. Chega no bar, não sabe tocar nada. Tá rolando lá a música e você pega o saleiro e começa a fazer de chocalho. É a única coisa que você sabe fazer. Por que se coloca arroz dentro do saleiro? Não é para tirar a umidade. Para evitar que o sal cristalize. Porque à medida que o sal cristaliza, ele faz o quê? Se expande. Então imagina, a gente está aqui perto da praia, perto da orla. Está caindo sal aqui, maresia. Você não está vendo, mas está acontecendo. Esse sal está cristalizando dentro das fissuras da rocha. À medida que ele cristaliza, a rocha vai se quebrando. Tá? Então não é para reter umidade, é para evitar que o sal se cristalize. Tá? E atividade biológica.
O próprio processo, já viu aqui atrás, já viu árvore crescendo em cima de prédio? Você pode ter um mínimo de condição, se cair uma semente, o passarinho cai, uma árvore vai crescendo. Quando a árvore vai crescendo, vai empurrando. Imagina uma árvore, a raiz crescendo entre a rocha. Está promovendo a fragmentação. Isso do ponto de vista químico. Agora, a árvore também apodrece? Sim ou não? A raiz da árvore libera substâncias orgânicas, químicas? Sim ou não? Sim. Que também promove o temperismo químico. Tá? Então tem algumas imagens aqui. Tem a imagem está depois. Tá? Então a gente falou de processo. Tipos de intemperismo. Tipos. Pode ser físico-termal ou físico-mecânico. O próprio nome já diz. O termal está ligado à variação de temperatura. Enquanto o mecânico está ligado ao atrito. Ok? Então tem algumas condições na própria rocha que favorecem ou não o intemperismo físico-termal. Aí eu coloquei aqui, composição mineralógica, cor e granulometria. Alguém saberia dizer como a composição mineralógica interfere no processo de temperismo físico-termal? É aquilo que eu falei anteriormente. Cada elemento tem uma reação. Você falou do ponto de quê? De dilatação de acordo com a temperatura. Outra coisa também, a Mel perguntou aqui. Então, se você tenha comparando um basalto com um granito, os elementos ou as rochas mais ricas em magnésio e em ferro são mais suscetíveis à ação da água, do oxigênio, do gás carbônico, do que a sílica, que é o quê? Um elemento mais estável. Então, a composição da rocha vai facilitar ou não esse intemperismo físico-termal. Como é que a cor influencia? Rocha mais escura faz o quê? E rochas mais claras faz o quê? Isso aí. Como é que a granulometria interfere? Qual é o seu nome? Júlia. Certíssimo, tá? A área de contato, que eu vou chamar, tem outros slides mais à frente, que é a área de superfície específica. Então, quanto menor o fragmento, quanto menor o mineral, maior a área de superfície específica, maior a área de reação, maior a possibilidade de transformação. Então, se eu comparo uma rocha de basalto, se você assistir o vídeo vai saber, com uma rocha de granito, o basalto é formado por minerais o quê? Mais o quê? Finos, pequenos, porque não se cristalizaram em minerais grandes. Se eles são menores, tem maior área de reação, tá? E o mecânico também, mesma coisa, água congelando e quebrando, a cristalização dos sais e o crescimento dos cristais, tá? Então são chamados de tipo físico-termal e físico-mecânico. Caiu? Não, eu tô achando que tá. Tá indo? Uhum. Então vamos lá. Aqui, só um exemplo aqui, do granito. Você vê aí a foto do granito ali, você tem mais um amarelo ali, um feldspato. Você tem ali o pretinho, magnetita, a biotita ali representada pelo cinza e tem o quartzo, em outro cinza mais claro. Cada um desses elementos, eles quebram de forma diferente, favorecendo ou não a quebra e o temperismo físico, tá? Então, agora, se você comparar com uma rocha mais escura, está sempre absorvendo mais energia, mais área de contato, é muito mais frágil, muito mais sujeito a intemperismo, se você colocar comparativamente, tá? Embora, se você pegar, o geólogo vai falar que o basalto é mais denso. Mas por que é mais denso? Porque, imagina material fino, né? Vai ficando uma rocha mais densa e até mais pesada.
tá? Mas em termos de temperismo, o basalto é mais, ou aquelas rochas que são ricas naqueles minerais de cima da série de Boa, são muito mais o quê? Frágeis e suscetíveis. Aqui são as imagens de tudo que eu falei, ó. A questão da água caindo nas fissuras, aí o gelo ali, ó, expandindo, né, e quebrando o material. E isso aqui que eu chamo, ó, de alívio de pressão. Primeiro você tem uma rocha aqui, ó, tá de baixo, vários quilômetros. Essa rocha, ou o material daqui de cima sofre erosão e expõe a rocha, ou houve um soerguimento, porque a gente tem movimento de placa. Isso vem para a superfície. Então, olha só, enquanto estava preso aqui sob pressão, nada muda. Mas depois que o material fica livre, ele o quê? Tem que se aliviar e começa a se fragmentar, tá? Aqui, ó, um exemplo aqui de rocha que sofreu aí, né, o alívio de pressão e começa a se descamar. Enquanto estava debaixo da superfície, nada acontecia, porque estava sob pressão. Tá? Então isso aqui é um exemplo. A ação da água também, além de se expor, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Processo também mecânico, até que o quê? Começa a gerar os sedimentos. Esses sedimentos podem ser o quê? Transportados, depositados. E aí, se sofrer litogênese, vai formar uma outra rocha sedimentar. Ou então vai ficar aqui para formar um solo, né, naquele local. Outros exemplos aqui, ó. Você já deve ter visto em algum lugar, né? Pessoal da biologia, cuidado, tá, gente? Pessoal de ciências ambientais, que viaja por aí vê essas pedras assim e fala assim, nossa, será que foram os marcianos que colocaram essas pedras assim, tão bonitinho, né? Já vi, o pessoal não sei o que eles arrumam, que fala que foi ET, doente, não tem nada a ver com isso não, tá? Então olha só, você tinha um material maciço, com um processo de intemperismo, um material que mais suscetível começou a ser lavado, ó. Tirou o material mais frágil e ficou o que é mais resistente. E aí vai fazendo essas esculturas que a gente pensa que foram os deuses, né? Que foram doentes que colocaram isso aqui. Mas não, foi com o tempo a natureza formando isso. Tá? Outro exemplo também aqui, ó, chamado de crioplastia, em baixa temperatura, ó, ação ali do gelo, a água penetra nas fendas, ao congelamento, e no lugar mais frágil, tá, a rocha se quebra. Então essa foto é na Antártica, você vê o processo de intemperismo físico ocorrendo. Outra imagem é que eu pego na internet, eu acho interessante e coloco, mas é a mesma coisa ali, ó, tanto a chuva caindo nas fissuras, expandindo, e a questão dos sais aqui, ó, cristais de salitre no mar, né? Vai se acumulando, vai cristalizando e vai abrindo a fenda, tá? Mas é a mesma coisa que eu falei anteriormente. Utah, nos Estados Unidos, ó, também tem temperismo físico com o tempo. Aí vão formando essas esculturas, ó, mesma coisa. A água com o tempo vai batendo, vai retirando o material mais solúvel, mais fraco, e vai formando essas esculturas, né? Que às vezes a gente vê uma pilha de pedras, uma em cima da outra, e pensa, como é que colocaram aquilo ali? Não, foi com o tempo, a própria natureza que foi formando. E aqui o exemplo que eu falei da árvore, ó. A planta vai crescendo, a raiz vai se expandindo, ó. E a árvore, as raízes, ó, vão penetrando no meio da rocha. Além do processo físico de empurrar, está liberando substâncias químicas que também promovem o temperismo químico durante esse processo, tá? Outro exemplo aqui, ó, o pessoal fala, será que esse Thor existe? Veio aqui com a espada e cortou? Não, porque você encontra esse perfil em regiões quentes e secas, tá? Então, porque tinha uma veia ali, como é que cortou certinho? A rocha se formou, tinha uma veia de material mais frágil ali, e com a dilatação a rocha se cortou. Sempre assim, não foi doente, não foi astronauta, não foi Thor, tá? Tira isso da cabeça. Hã?
Quebrou. Outro exemplo também de ali, ó. Precipitação, a água se acumula, congela e vai quebrando aos poucos, né? Gerando aí as formas no cânion. E aqui só um resumão que eu peguei. Essa figura eu acho que está no livro. Eu acho que as monitores colocam lá colocaram, né? Que é Decifrando a Terra. Tá? Então essa figura é dentro do Decifrando a Terra, que faz um resumão aí da termoclastia, crioclastia, né? Que as diferentes ações aí do temperismo físico. Aqui, ó, essa figura está no lugar errado, mas isso aqui, ó, para quem não sabe o que é, ó, também está no Decifrando a Terra, que está lá no grupo de vocês, ou se não tiver no grupo, só jogar no Google Decifrando a Terra, download grátis, tá? Isso que é a área de superfície específica. Qual é a lógica? É a comparação da área, do volume de área, da área disponível, comparando o mesmo volume. Então, olha só, se eu tenho aqui, ó, um elemento desse tamanho aqui, ó, se eu somar as superfícies, isso aqui vai dar o quê? 6 metros quadrados, se eu somar a área. Esse mesmo volume aqui, ó, quebrado em partículas menores, se eu somar todas as suas, né, as áreas, né, se eu somar isso tudo, vai dar um volume o quê? De 12 metros quadrados, ou seja, aumenta a área de superfície, aumenta a área de contato, aumenta a possibilidade de reação. Tá? Então, por isso que partículas menores são mais suscetíveis aí ao intemperismo, por causa da área de superfície específica. Tá? Intemperismo químico agora. Vocês vão perceber que alguns eu vou falar mais, outros eu vou falar menos. O que eu falar mais é o que é mais importante. Então, eu já estou dizendo, vai cair na prova. Tá? Tem outros processos? Tem, mas eu estou me concentrando naqueles que ocorrem em regiões tropicais. Tá? Então, vamos lá. Primeiro processo de intemperismo químico, a dissolução. Que nada mais é o que? A solubilização. Lembra daqueles elementos da tabela periódica que são mais solúveis, são mais lixiviados? Então é isso, a água penetrando ali na rede cristalina e retirando o quê? Os materiais que são mais solúveis. Como, por exemplo, cloreto de sódio presente ali, o carbonato de cálcio. É muito fácil entender esse processo de dissolução em terrenos calcários, que é onde nós temos o quê? A formação de cavernas, de dolinas, que eu vou estar mostrando aqui, tá? Então, o próprio nome já diz dissolução, a entrada da água na rede cristalina e retirando esse material que é mais solúvel, tá? Em função desse processo de dissolução, também, ó, do capítulo 7 do Decifrando a Terra, existem esses processos que ocorrem na natureza. Aí eu vou falar aqui rapidamente, de cima para baixo. Ó, primeiro ali, ó, dolina, que dá origem a lagos. Por quê? Retira o material solúvel e o solo, a rocha vai se afundando, formando isso aqui, ó. Terrenos mais fundos, que aí vai sedimentando, bate água da chuva e dá origem a lagos, tá? Isso é um. Sumidouro, tem muito aqui no Brasil, no Centro-Oeste, você já deve ter assistido algum documentário, Globo Repórter, alguma coisa assim, ó, que tem no Centro-Oeste nós temos o quê? Rios que são rios subterrâneos e do nada esse rio cai e some, vai por debaixo da terra. Isso em área que? A área de caverna, a área de calcário, porque a água encontrou um caminho preferencial e foi formando esses sumidouros. Em algum lugar esse rio vai brotar novamente, tá? As próprias cavernas, tá? Então a caverna o quê? Vai retirando o material sedimentar, ou a caverna fica ali, cria cavidades, ou o material vai afundando, tá? Então, processos que ocorrem naturalmente. Colapso, ó. Esse aqui é interessante, colapso. Você já deve ter ouvido, só que acho que foi em Sergipe que teve aí um colapso, uma cidade toda tendo tremor e afundando. Alagoas, não foi?
mas ele foi por causa de uma empresa que estava extraindo, uma mineradora, a Braskem, tá? Só que tem um outro caso, depois que vocês procurarem no Google, tem uma cidade do México, tem uma outra em São Paulo, eu não me lembro o nome, em São Paulo, mas tem uma cidade do México que ela está toda afundando. Por quê? Aqui a gente tem a nossa fonte de água. Nessa região, a única fonte de água principal deles é o quê? Água subterrânea, água de poço. Só que a população está extraindo tanto, o que acontece? Essa água está dentro do quê? De cavernas. Enquanto a água está ali, formava uma pressão e segurava. Então, exaurindo tanto os poços, né, que fica o quê? Um buraco. O que está acontecendo? O terreno está o quê? Cedendo completamente. Isso é chamado de colapso. Tá? Mas tem lugar que não tem o que fazer. É a única água que eles têm. Tá? Tem esse outro processo aqui, eu não gosto. Se eu tivesse poder, se eu pudesse, eu mudava. Tá? Porque o nome é chamado de contaminação. Só que na minha cabeça, que trabalho com ecotoxicologia, quando fala contaminação, para mim é o quê? Um fenômeno de poluição. Está ligado à presença de substâncias químicas ou material patógeno no ambiente. Mas eles chamam de contaminação quando esse material superficial começa o quê? Atingir o lençol freático. Mesmo que seja natural, e atingindo ali a água subterrânea. Tá? Mas isso tudo só acontece devido ao quê? À dissolução, que é a água penetrando no sistema cristalino ali das estruturas dos minerais, retirando o material mais solúvel e fragilizando toda a rocha. Tá? Aqui a mesma ideia do pó de café, né? Você tem ali o material saprólito com sódio, magnésio, enxofre, cálcio, a sílica, alumínio, potássio e ferro. E aí você ainda pode comparar aqui, ó, uma região de água abundante, uma região de pouca chuva, né? E uma região de chuva moderada, porque a água principal é gente. Se a chuva é abundante, ó, retira praticamente todo o material solúvel. O que sobra no final? Ferro e alumínio. Lembra da tabela periódica? Os solos mais intemperizados são ricos em óxido de ferro e óxido de alumínio. Tá? Moderada aqui, ó, você ainda tem a presença de ferro e alumínio, mas também a sílica ainda permanece no sistema. Vou falar mais à frente. E pouca chuva, ó, você ainda tem a possibilidade da presença aí de alguns minerais ainda nesse solo. Tá? Então, se o solo formado vai ser pobre ou rico, vai depender dos agentes de temperismo. Se ainda tem condição de manter algum teor ali nutricional. Tá? Segundo, hidrólise. Vou falar bastante nesse aqui agora, porque é o principal em áreas tropicais. Tá? Nada mais é de uma reação de um ácido fraco com uma base forte, né, gerando silicato ali e água. Tá? Tem vários slides aqui que é praticamente a mesma coisa, que aí eu vou achando na internet e coloco aqui. Tá? Mas deixa eu me concentrar em um aqui. Tá, vou pegar esse aqui, ó. Como ocorre o processo de hidrólise? Ó, dióxido de carbono presente na atmosfera. Esse dióxido de carbono entra em contato com a gota, com a umidade do ar, com a gota da chuva, formando o quê? Uma solução ácida, como se fosse chuva ácida. Dependendo do pH desse material, esse material vem e entra em contato com o quê? Com as rochas, com os minerais das rochas. E começa o quê? A promover o quê? A hidrólise, a quebra. Mesmo sendo o quê? Um ácido fraco, começa a quebrar, a promover a hidrólise, a quebra desses minerais. Com a quebra dos minerais, gera o quê? Os subprodutos. Ou os óxidos de alumínio, ou a liberação dos íons solúveis, como sílica, como potássio, como substâncias de carbono, que são lixiviados e são levados. Tá? Então, basicamente é isso. Você tem que ter uma chuva ácida, dependendo do pH, mesmo sendo um ácido fraco, vai promover a hidrólise e a quebra desses minerais na rocha. Tá? Aqui é uma outra figura que eu peguei do livro, mas é a mesma coisa, só que mostrando aí uma reação química. Tá? No exemplo ali é o feldespato, que entra em contato com essa água misturada com ácido carbônico
e gerando o quê? Os íons dissolvidos, potássio, mas gerando aqui, ó, a caulinita, eu vou falar sempre desse nome aqui, feldespato mineral primário, que após a hidrólise gera o quê? O mineral secundário, e ainda libera outros elementos solúveis que são carreados. Tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Para que essa hidrólise aconteça, a faixa de pH neste ambiente tem que estar entre 5 e 9. Tá? Desse slide aqui, já falei dos elementos que são solúveis, tá? Que gera decomposição. A matéria orgânica também favorece, por quê? A matéria orgânica, quando se decompõe, libera o quê? Alguém saberia dizer? Quais são os 3 principais elementos liberados na decomposição da matéria orgânica? Hã? Não, elemento químico. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, esse hidrogênio que é liberado da decomposição da matéria orgânica ajuda também na quebra. Nessa faixa de pH, favorecendo a hidrólise. Tá? Olhem para cá. Também essa imagem decifrando a Terra. Compara para mim aí a sílica e o alumínio na faixa ali de pH. Qual a diferença entre eles, entre a sílica e o alumínio? Fale aí alguém. Qual a diferença? Variação de temperatura? Não, é temperatura. Aqui é pH. Qual é a faixa de pH que vai acontecer a hidrólise? Qual é a faixa de pH em que vai acontecer a hidrólise? De 5 a 9. O que está acontecendo ali, ou com o alumínio ou com a sílica na faixa de pH de 5 a 9? Hã? O alumínio está baixo. O que isso significa, que o alumínio está baixo? Lê ali, gente. Figura 8.10, o que está escrito? Da sílica e do alumínio em função do pH a 25 graus. Isso, a 25 graus é uma temperatura padrão de teste, tá? Mas quem é mais solúvel, o alumínio ou a sílica? Hã? Quem é mais solúvel? Mais solúvel é para cima ou para baixo? Na faixa de pH de 5 a 9, quem é mais solúvel? Alumínio ou sílica? Sílica, gente. Sílica. Atenção, tá? Aprendam como é que é? Descrever um gráfico. Tem prova do mestrado, né, como eu faço parte da pós-graduação, que só coloca só um gráfico e pede para você descrever. Então aqui, ó, quem é mais solúvel? A sílica. Ou seja, nesse processo de hidrólise, quem é que vai embora? A sílica. E quem é que fica? O alumínio. Por isso que os solos que sofrem hidrólise, que são mais envelhecidos, são ricos em quê? Óxido de alumínio. A sílica vai embora. Ok? Tá? Então a hidrólise só acontece nessa faixa. Vamos lá. Vou pedir para uma pessoa. Olha só, então são 2 fatores ambientais que vão favorecer ou não a hidrólise. Uma delas é o pH, a outra é a quantidade de água. Tá? Quem pode ler aqui para mim o primeiro aqui, para eu descansar? Quem lê esse aqui primeiro? Parágrafo. Se a precipitação volumétrica é abundante, o efeito combinado do pH da água da chuva e do pH alto de silicatos hidrolisados produz no sistema de intemperismo um pH intermediário, porém alcalino, bauxita, sílica e sílica, óxido de silício, né? O sílica solúvel. Tá? Então, olha só, chuva abundante. Então, eu tenho a cooperação da faixa de pH com chuva abundante. Vai gerar o quê? Bauxita. Para quem não sabe, bauxita é o óxido de alumínio
que ele é economicamente viável de ser extraído. Então você vai para o triângulo mineiro, então você tem muita extração de alumínio. Brumadinho, Mariana, extração de alumínio. O que favoreceu o quê? Formação de bauxita. Ou seja, a sílica o quê? Muita chuva, a sílica foi embora. Ficou a bauxita. Quem pode ler o segundo aqui? Se a precipitação moderada é suficiente para remover a maior parte dos transérmicos e o pH é ácido, gerar grupo da Caulimita. Então olha só, qual é a diferença ali? Ó? Agora chuva o quê? Precipitação mais ou menos, moderada. Tá? Remover o quê? Íons metálicos. O MLI é metálico. Tá? O pH ácido, né, de 5 a 9, vai gerar que tipo de mineral? Caulinita. Lembra dele, ele vai voltar sempre na vida de vocês. Tá? Então, moderado. Agora, olha só. Terceiro, quem pode ler aqui? Se a precipitação pluviométrica é escassa, a água é insuficiente para levar em solução todos os íons de silício e Isso. alumínio A3, citrato e N, alcalino e alcalino terroso. Mesmo quando o pH é alto, monte morionita, ilita e zeólite. Tá. Uma chuva abundante, chuva moderada, pouca chuva. A chuva é o principal agente de transformação. Tá? Com a chuva escassa, vai formar isso aqui, ó. Monte morionita, ilita e zeolita, que são minerais do tipo 2 para 1. Gravou? Então grave isso aí. Monte morionita, ilita e zeolita. São minerais do tipo 2 para 1. Caulinita é o mineral do tipo 1 para 1. E acima é o que? Óxido. 3 minerais diferentes. Tá? Então, olha só. Essa é a estrutura cristalina que vai se transformando. Então, eu vou voltar para lá. Tá? Então, o que vai mudar é o quê? Quantidade de água. Ou se o pH for o mesmo, entre o quê? 5 e 9. E o que vai determinar a retirada e a intensidade é o quê? A quantidade de água da chuva. Da minha mica para o mineral 2 para 1 e 1 para 1. Vocês podem voltar depois, porque ela está sendo gravada direto para o YouTube. Muita gente assistindo ao vivo. Aqui, ó. Então vamos lá. Quando a sílica, a hidrólise, ela é subdividida em hidrólise total e hidrólise o quê? Parcial. A hidrólise total, ou seja, toda a sílica vai o quê? Embora. É chamada de quê? Alitização ou ferralitização. Quando eu falo alitização, o que vocês lembram? Alumínio. E quando eu falo ferralitização, o que vocês lembram? Mas para isso acontecer, toda a sílica tem que sair fora. Tá? Então olha só. 100% da sílica e do potássio, que é aquele elemento ligante, saem. São eliminados. As soluções de alteração devem permanecer diluídas, alta pluviosidade. Ah, e tem uma coisa seguinte. Adianta quebrar e ficar no mesmo lugar? Adianta um casal se separar e estar dentro da mesma casa? Vão acabar se juntando de novo. Tá, então. Ou foi eliminado. Mas olha só, para que ocorra, além do pH na faixa apropriada, além da água lavando, tem que ter o quê? A drenagem para sair. Porque se esse material ficar ali naquele ambiente confinado, vai formar uma outra coisa. Tá? E aí eu só estou colocando aqui, ó, na hidrólise total, o óxido de alumínio é chamado de gibsita. Tá? A bauxita é um minério que é economicamente viável. Agora, o óxido de alumínio é chamado de gibsita. Na hidrólise parcial, ou seja,
ciatilização, ou seja, parte da sílica ainda permanece no sistema, aqui ó, parte da sílica permanece no perfil se os metais né, forem totalmente eliminados, forma-se o quê? Caulinita, que é o mineral o quê? 1 para 1. Aqui ó, monocialitização. Por que mono? Só tem um tetraedro de sílica. Se parte dos metais, né, não são eliminados em a solução de argila, gera o grupo das esmectitas, que é o tipo de mineral 2 para 1. Então tudo vai depender da retirada pela água e da redistribuição desses elementos. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui. Aqui ó, não, isso aqui não. Aqui ó, só para vocês se conectarem aqui ó. Ali está em espanhol que eu peguei isso aqui da internet. Mas olha só, uma ilita aberta e uma vermiculita, elas podem sofrer hidrólise. Ó, aqui ó, por aqui você vê que são minerais de que tipo? 2 para 1. Vermiculita também é 2 para 1. Só que se elas estiverem num ambiente protegido, esse guardinho aqui significa no ambiente preso, né, confinado, a ilita pode se transformar em outro mineral 2 para 1, uma montemorilonita, porque ela se reorganiza, entra em equilíbrio novamente, tá? Como a vermiculita pode virar uma clorita. Agora, para o 2 para 1 se tornar um mineral 1 para 1 e depois um ósseo, tem que ter o quê? Uma drenagem tem que sair do sistema, porque se ficar solto ali, vai se reorganizar. Ok? Deixa eu ver aqui se eu não pulei. Tá, passamos aqui. Essa imagem, então aqui ó, recapitulando. A hidrólise. Quais são os 2 fatores ambientais que são necessários para acontecer a hidrólise? pH de quanto? De 5 a 9. Por quê? Quem é mais solúvel nessa faixa de pH de 5 a 9? A sílica. Quando a sílica sai total, o que sobra? Óxido de ferro. Eu sempre estou falando do óxido porque uma coisa é o elemento ferro que tinha lá na rocha. Agora eu estou falando de óxido de ferro. Tá? Quando a hidrólise total, eu chamo de quê? Halitização, que sobra o óxido de alumínio, ou ferralitização, que é o óxido de ferro. Mas a hidrólise pode ser o quê? Parcial. Porque a parcial pode formar mineral de que tipo? 2 para 1. Bicialitização. Qual é o nome do mineral 2 para 1 que eu estou sempre falando aqui? Fala um. Zeolita, mas qual? Esmectita, ilita ou montemorilonita. Bicialitização, porque 2 tetraedros de sílica para 1 octaedro de ferro ou alumínio. E a mono conforme mineral 1 para 1. A faixa de pH é a mesma, o que vai mudar é a quantidade de água e um ambiente de drenagem retirando esses elementos. Tá? Então isso foi hidrólise. Tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa, só que são as reações químicas, tá? Mas é a mesma coisa. Aqui é a estrutura, aqui ó, que eu montei para vocês, tetraedro, octaedro, 2 para 1, aí vai se quebrando, ó, tá? Aqui ó, essa imagem também é legal, aqui ó, foi o que eu expliquei ali ó, eu tenho o que? Feldespato, eu tenho mica, eu tenho uma rocha com minerais o que? Primários. Com o tempo, com a intensidade do intemperismo, se eu tinha mica e feldespato, um dia vai se transformar um mineral o quê? 2 para 1. Como exemplo, esmectita. Com o tempo de intemperismo, o 2 para 1 vai se transformar em 1 para 1. Caulinita. E com o tempo de intemperismo, o 1 para 1 vai formar o quê? Um óxido. Aí aqui embaixo ó, é a mesma coisa, só que eu já estou dando nome.
aos solos. Aqui, ó. Neossolo litório. Neossolo. O que significa neossolo? Um solo novo. E por que litório? Alguém imagina? Litório. Por que litório? Compacta. Não, está ligado à litosfera. É um solo jovem sobre a crosta. Ou seja, é um solo que está rico em quê? Mineral do tipo quê? 2:1, mica ali, ó. Só que com o tempo, esse neossolo pode se transformar num cambissolo. Quando eu falo cambissolo, o que vem à sua mente? Cambissolo significa o quê? Cambiar. Mudar. Então é um solo que está o quê? Em transformação. Esse solo em transformação já tem caulinita e mica misturado. Tá? Só que com o tempo de temperismo, esse cambissolo pode se transformar um latossolo, que significa velho. Eu posso ter um latossolo rico em mineral 1:1, caulinita, ou um latossolo mais velho ainda, rico em quê? Gibicita. Gibicita, quem é gibicita? É o quê? Óxido de alumínio. Tá? Eu nem falei o nome do óxido de ferro, tá? Mas pode anotar aí. Eu acho que eu passei batido. O óxido de ferro pode ser hematita ou goetita. Hematita, com H. Hematita ou goetita. Ah, Fábio, qual a diferença entre eles? Quando eu falo hematita, o que lembra você? Você que fazia enfermagem e agora está fazendo ciência ambiental. Hã? Hemoglobina. Qual é a cor do sangue? A hematita é o óxido de ferro oxidado. Óxido de quê? Óxido de ferro. O nome hematita é o quê? É o óxido de ferro oxidado. Por isso que ele é mais vermelho. E o de alumínio é o outro? Isso não mistura não. E a goetita é o óxido de ferro reduzido, que vai dar uma cor mais amarelada. Foi? Hematita é oxidado, vermelho. Goetita é o óxido de ferro reduzido, dá uma cor mais amarelada. O que você falou, o óxido de alumínio, é gibicita. G-I-B mudo, gibicita, S-I-T-A. Não, o outro de alumínio é bauxita, quando isso se concentra de tal forma que gera o minério, que aí vale a pena extrair economicamente. Ok? Vamos mais um pouco. Eu tenho que terminar, porque a gente perdeu um pouco no início. Aqui é a região onde acontece, ó, a litização, ó. Você vê, sobretudo, que isso ocorre o quê? Em ambientes mais tropicais, próximo à linha do Equador. Por isso que eu estou dando ênfase a essa região, tá? Depois eu vou fazer alguma pergunta sobre essa figura. Deixa eu terminar e depois eu vou fazendo as perguntas para a gente não confundir, já que está sendo gravado. Oxidação, também fácil, tá? Oxidação é a ação do oxigênio. Aí lembra que eu falei que até o basalto ele é mais sujeito à ação da água, à ação do oxigênio, à ação do gás carbônico, tá? Por quê? Alguns elementos químicos podem sofrer esse processo de oxidação e redução. Então o exemplo mais clássico aqui, ó, é a reação do oxigênio com ferro, fazendo com que ele fique o quê? Mais o quê? Avermelhado ou mais o quê? Amarelado. Se ele fica hidratado, ele fica amarelo. Se ele fica mais oxigenado, ele fica mais vermelho. Tá? Então é só isso, oxidação. Essa figura é só para mostrar para você, a gente separa, mas está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Tanto hidrólise como oxidação. Mas a hidrólise tem que vir antes. Por quê? Eu preciso quebrar para poder disponibilizar os elementos para reagirem, tá?
uma figura demonstrando a mesma coisa, está no Decifrando a Terra, colocando o piroxênio, rico em ferro, tá? Aí, ó, há uma transformação do ferro reduzido para o ferro oxidado, gerando o óxido aí de hidróxido de ferro, né, a goetita, tá? Mas só o desenho daquilo que eu já falei anteriormente. Outra figura também, só para representar, mas é tudo que eu falei anteriormente, sem problema nenhum. Tá? Falei o quê? Dissolução, falei de hidrólise, falei de oxidação e eu vou falar agora de hidratação. Tá? Qual a diferença da hidratação para a dissolução? A dissolução tem ação da água, mas a água o quê? Lavando. Nessa hidratação, o mineral permanece e a água é incorporada na estrutura da molécula. E aí muda o quê? Muda o volume, muda a forma. Só que o quê? À medida que vai tendo mais reação com a água, esse material com o tempo vai se tornando mais o quê? Fragilizado. É chamado de hidratação, tá? A água começa a fazer parte da estrutura do mineral e fragilizando. Fala. Então, águas mais porosas. Isso. Não, sempre pensa assim. Se eu tenho maior área de superfície específica, mais fácil. Então, por isso que é mais fácil acontecer em rocha, que tem a granulometria menor do que aquelas mais grosseiras. Tá? Então, eu posso chamar essa hidratação de fragilização? Isso, acaba fragilizando. Tá? Só que a questão é, na dissolução, a água lava. Esse aí não. A água começa o quê? A transformar, faz parte da estrutura aqui, ó. Você tem um elemento, com ação, a água começa a fazer parte da estrutura. Só que nisso que entra na estrutura, fragiliza. Tá? Último. Prometo. Aqui, ó, a figura está aqui, ó. Vamos lá, ó. Está aqui a hidrólise, que nós já falamos. Não vou falar da alcalinose, porque é um ambiente muito específico debaixo do gelo. Mas em ambientes tropicais, a acidólise também é importante. A acidólise pode ser o quê? Parcial e total. Tá? O que vai mudar? A faixa de pH. Tudo menor do que 5. Está aqui, ó. Vou voltar aqui. Vamos lá, quem pode ler aqui para mim? Acidólise, quem lê aqui, ó? Quem pode ler? Ambientes frios, decomposição incompleta da matéria orgânica, ácidos orgânicos complexam o ferro e o alumínio. Tá, tem que ser em ambiente frio, por quê? Porque a matéria orgânica tem que permanecer no meio, para poder complexar e se ligar, né, com os elementos ali de ferro e alumínio. Vou dar um exemplo depois, numa outra aula. Essa hidrólise, então tudo abaixo de 5, porque acima de 5 vai correr hidrólise. Quando é na faixa, vou falar o contrário, tá? A hidrólise parcial, ela vai de 3 a 5. Ocorre o quê? A remoção parcial do quê? Das esmectitas. Da destruição dos minerais do tipo 2 para 1. E a total faz o quê? A retirada total dos elementos 2 para 1. Que eu estou dando exemplo todo o tempo aí de esmectita. Tá? Essa é a única diferença. Tem que ser em ambiente frio e pH abaixo de 5. De 3 a 5, parcial. Abaixo de 3, total. Destruindo os elementos e solubilizando. Ok? Mas depois eu vou falar dos solos e aí eu vou correlacionar novamente. Tá? Tá aqui a figura para vocês darem uma olhada. Essas imagens de temperismo químico também. Nada demais. E acho que acabou.